E aí, pessoal? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer um mapa mental, vim dar algumas dicas para ajudar na confecção desses mapas para a disciplina de fitogeografia. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu vou estar sugerindo para vocês, se vocês forem fazer no computador, a utilização de um software que é o Canva. Ele vai ser tudo online, então você vai ficar bem tranquilo de fazer suas coisas, não vai precisar baixar nada. Então, quando você se deparar com essa página aqui, você só vai entrar, você vai logar com sua conta do Google normal. Eu já estava logado, então se você estiver logado no seu navegador, ele já vai entrar, vai aparecer lá para você clicar com sua conta Google e você vai entrar. Bom, quando você chegar aqui, você vai ter aqui esses formatos de folha, basicamente. Isso aqui vai definir se o seu, basicamente, se a sua folha ela vai ficar em pezinho, vai ficar de lado, tamanho, essas coisas. Então, você tem aqui algumas opções. Se você quisesse fazer ela no comprido, digamos assim, você podia usar esse. Se você quisesse usar ela mais de lado, você podia usar o cartaz, que é o que eu vou utilizar. Tem a do Documentar 4, que é basicamente a folha normal. Enfim, como é um processo criativo, basicamente pode-se dizer até que é artístico, você vai ficar bem à vontade para escolher o formato que você quiser. Tem o cartaz também que é mais em pé, só que o que eu vou usar na verdade não era do cartaz que eu queria falar. Eu queria usar o do... Caraca, cadê o que eu usei? Eu queria usar o do Brainstorm. É esse aqui. Então, continuando, você pode selecionar aqui em templates, que é essa primeira opção. Deixa eu dar até um zoom aqui no site, porque talvez fique melhor para vocês. Ó, essa opção aqui de template, onde o meu mouse está em cima, vocês vão ver aqui algumas, digamos assim, pré-definições, podemos dizer. Então você pode clicar aqui para deixar esse fundo preto e tudo aqui é alterável. Então se você quiser só o fundo preto e não quiser nada disso, você pode vir clicando em cima e dando um delete, que já vai apagar tudo. Se você quiser usar esse formato dessa argolinha, você pode deixar aqui. Você também pode dar um Ctrl C nela, Ctrl V, que ele vai copiar ela aqui. Então você pode, digamos assim, multiplicar isso para selecionar várias coisas ou circular. Você tem essa argolinha verde aqui também, que você pode estar mexendo nela, aumentando o tamanho, enfim. São várias opções. Essas setinhas verdes podem ser interessantes. Então, não sei. Você pode fazer bastante coisa aqui a partir disso. E talvez a coisa mais importante que vocês vão precisar mexer aqui, né? Você pode apagar só o fundo também, como eu acabei de fazer. Ó, se eu selecionar aqui, clicar no fundo, ele apaga o fundo. Tem essa setinha para voltar à sua última ação. E talvez a coisa mais importante que vocês vão pesquisar são os elementos. Então, esses elementos aqui vocês vão encontrar algumas setas. Você vai pesquisar aqui normal, nessa caixinha. Vocês vão encontrar vários formatos aqui de setas para vocês estarem utilizando aí no mapa de vocês. Isso vai ser bastante útil. Mas o primeiro passo para fazer o mapa, na verdade, é você decidir qual vai ser o seu título. E basicamente ele vai ser o tema principal do seu trabalho, do seu mapa e do assunto que você quer estudar. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando basicamente sobre mapa mental. Então, o meu título vai ser mapa mental, é isso aí. Então eu posso estar deixando isso aqui de canto para eu usar depois. Posso estar girando na direção que eu quero. Tem muitas opções que vocês vão vendo conforme for fazendo. Mas vamos definir aqui agora o tema do nosso mapa primeiro. Então vou dar aqui um clique, aumentar o tamanho. E vamos procurar aqui agora uma caixa de texto. Essa caixa de texto aqui, assim que você clicar em texto, vai ter várias opções. Ó. Então vocês já vão vendo aqui um formatozinho de letra que você acha que combina, que vai ficar bonitinho aí no seu trabalho, e você já vai selecionando. Eu acho que esse aqui vai ficar bom, ó. Eu acho que esse aqui vai ficar bem maneiro. Cadê? Acabei de perder. Opa. Cadê o texto que eu vi, cara? Enfim, já que não tem, vamos nesse aqui. E assim que você clicar, vai abrir essa caixa aqui. Quando abrir essa caixa, você vai clicar dentro dela, apagar e digitar o que você quer. Eu acho que eu cliquei duas vezes. Eu cliquei duas vezes. Então uma delas aqui eu dou um del. E escrevo aqui o que eu quero. No meu caso aqui, mapa mental. E você seleciona isso, pode mudar a cor se você quiser. Para mim está interessante o preto, mas tem várias opções de preto aqui, como vocês podem ver.
Tem várias opções de cores aqui, como vocês podem ver, então você pode brincar muito aqui com essa ferramenta. Se você tiver criatividade, você vai fazer muita coisa aqui. Então já posicionei aquilo, já posicionei isso, na verdade. Apago isso para não ficar me atrapalhando aqui. E pronto, mapa mental. E agora você fez a primeira etapa, que foi definir o seu título. E agora a gente vai para o tópico 1 desse tutorial aqui. Então eu vou deixar aqui 4 setas, que é a quantidade de subtítulos, digamos assim, que esse mapa vai ter. E vou só posicionar aqui direitinho. Se vocês acharem alguma caixinha assim, ó, vocês clicam em cima e dão um del mesmo. E é isso. Vamos lá, vamos abrir mais uma caixa de texto. Aqui em elementos vocês podem pesquisar também um aro, um círculo, alguma coisa assim para contornar o que vocês fizeram. Não pesquisa assim não, mas você pode fazer, por exemplo, assim, ó, rabisco. Aí você vai achar aqui um rabiscozinho, aí você coloca aqui para você escrever o seu subtítulo e deixar ele destacado. Vocês brincam um pouco com isso aqui, sabe que vocês vão brincando que vocês vão pegando o jeito aqui para fazer bastante coisa. Então nesse caso, deixa eu copiar ele aqui. Você vai colando. Ctrl V, Ctrl V e arrasta. Pronto, vou ter 4 subtítulos. Vamos para o 1 agora. Vou pesquisar aqui um textozinho bonitinho. E já vou posicionando tudo. Então, essa aqui basicamente seria a etapa 1, que é você posicionar seus títulos e seus subtítulos. Você decidir qual é a eleição, na verdade, porque o posicionamento você vai ficar mudando constantemente. Então você vem aqui, apaga isso, vem aqui, apaga isso, e você vem aqui, ó, tópico 1. O importante sobre esse posicionamento do tema é que ele fique, digamos assim, o mais usual é ele ficar posicionado ou no centro da sua folha, ou ele vai ficar no centro, ou ele vai ficar no canto superior. Depende de como você quer usar o seu espaço aí. Então você pode fazer de vários jeitos. Aqui eu estou tentando deixar isso aqui mais encaixado dentro do meu balãozinho aqui, mas eu também posso só aumentar o tamanho dele. Tem que ter cuidado para ele não sobrepor demais a minha seta. E é isso, posicionei aqui. Vou diminuindo. Em cima do nome. Arrasta. Calma, pessoal. Isso que seria a parte 1, destacar o tema. Embaixo disso você pode colocar anotações, outras informações importantes que você considera. Então a gente já pode ver aqui, por exemplo, pesquisar aqui outro tipo de seta em elementos. Lembra de colocar em elementos, que eu não lembrei agora. Vamos usar essa daqui para dar uma diferenciada na cor. Então a gente vem aqui, deixa ela pequenininha. Deixa ela bem pequenininha, tá vendo? E eu posso aqui dar um Ctrl C nela e dar um Ctrl V. Então eu já sei quantos, digamos assim, quantas informações eu vou querer colocar aqui. Quantos subtópicos. Então eu já venho, dou uma posicionada. Pega aqui com o mouse e arrasta para baixo. Aqui ele aparece essas linhas para te ajudar a deixar centralizado com a outra. Ó. Tá vendo que aqui tá passando? Quando eu deixo ela igualzinha, aparece essas linhas de guia, para você descer retinho. Então aqui eu já posiciono outra. E já posso colocar aqui algumas informações. Essas informações seriam... Vou usar essa mesma fonte aqui. Dou 2 cliques dentro da caixa para adicionar aqui no texto. Posso ajustar o tamanho do balão também. E aqui seria posicionar o título no centro.
essa caixinha aqui com o número é para você mudar o tamanho, como vocês já viram, já ficou bem. Acho que vocês já perceberam só pelo vídeo. E você vai fazendo de um jeito para deixar o espaço mais otimizado, tá vendo? Então acho que assim ficou bom. Pronto, acho que assim ele ficou bonitinho. Ou você poderia estar selecionando também outra fonte, digamos. Outra fonte que você quisesse para diferencial, porque você acharia melhor. Caramba, então depois de um tempão eu acabei aqui de organizar tudo desse mapa mental, que é para ensinar vocês a fazer um mapa mental. Esse também é o primeiro que eu estou fazendo, então foi até um pouco difícil. Eu vim aprender para ensinar para vocês. Então vamos lá. Como eu já expliquei esse tópico 1, esse subtítulo 1, inclusive acabei de ter uma ideia aqui. Então veja, a ideia aqui era que tudo isso seriam passos, mas estava sendo uma sequência correta. E agora eu coloquei um elemento aqui que são os números para dar uma ideia de ordem aqui nos passos para você realizar o mapa. Então isso já deixou mais intuitivo como você leria esse mapa. E essa é a ideia, que vocês fossem fazendo esse tipo de coisa, tá? Então tentando deixar tudo o mais autoexplicativo possível. Vou até melhorar isso aqui, ó. Agora sim, agora tá mais. Enfim, definir os pontos mais importantes. Como a gente já passou do ponto 1, vamos para o ponto 2 agora, que é esse. Você precisa decidir o que você vai escrever, o que você vai trazer para esse mapa ainda na leitura do seu texto. O mapa ele tem que ser uma coisa enxuta. Então, enquanto você estiver lendo, você já tem que ir tirando as principais informações, tentando fazer ali uma sequência lógica das coisas para explicar no seu mapa. Nesse caso, a professora pediu que vocês fizessem da evolução da paisagem brasileira. Então você já tem que dar uma ideia aí de cronologia, de ordem dos acontecimentos, como essa paisagem foi mudando ao longo do tempo. Então como ela era antes, como ela era ali num período, digamos assim, numa interfase ali no meio, e como ela é agora. E você vai fazer isso, claro, racionalizando e seguindo essa lógica que você vai ver no próprio texto. Então o passo 3 seria selecionar os elementos visuais. Esses elementos visuais seriam, por exemplo, esse disco aqui, esse círculo que está destacando a palavra mapa mental, ou simplesmente esses borrões que dão uma estética para o texto, deixa tudo mais bonitinho, contrastante, ou simplesmente essas setinhas, que são elementos que vão estar indicando aqui, destacando alguma coisa para você. Você vai utilizar isso aí do jeito que você quiser, tem vários elementos. Se você for fazer à mão, você pode usar uma árvorezinha, você pode usar uma imagenzinha de árvore que você pesquisar aqui, isso vai depender da sua criatividade. Aqueles que são talentosos para desenhar ou para pintar, com certeza vão se dar melhor nisso, mas aqui também no Canva tem vários elementos que vão facilitar a vida, se você não gosta de fazer à mão, para poder fazer aqui. Isso vai dar mais vida ao seu mapa, vai deixar o seu mapa mais bonito e mais memorável. Assim que você lembrar, por exemplo, de uma cor, do círculo, da setinha, ou simplesmente desse tópico, você já vai lembrar visualmente dessa imagem aqui e do que estava escrito. Então tem muita coisa da memória associativa também aqui, de você lembrar qual elemento você está vendo, o que ele está dizendo. E você tem que deixar justamente ele mais bonito para isso. Se possível, variar nas cores e usar cores ali que, digamos assim, combinariam. Por exemplo, se você estivesse falando da água, você poderia tentar jogar tons de azul para falar da água. Quando você falasse da terra, você jogaria um tom terroso ali. Então, esse tipo de coisa simples que vai deixando ele mais bonitinho e mais intuitivo, que é o que a gente vai falar agora no próximo passo. Então, você tem aqui posicionamento das informações. E você tem aqui, no 4, a gente tem um posicionamento das informações e que, na verdade, isso aí vai ser um processo constante. Porque aqui mesmo eu ainda não sei se essa é a melhor forma, eu ainda poderia tentar mudar alguma coisa, alterar o ângulo de uma setinha. Como vocês podem ver, não é simplesmente acabei
e pronto. Você sempre pode querer melhorar uma coisinha ou outra. Então também isso você vai tentar otimizar o espaço. Se vocês viram aí o começo, vocês viram que eu estava perdido aqui, tinha feito de uma forma ruim, estava ficando tudo muito abarrotado. Foi bastante coisa, eu decidi colocar essas palavras aqui, essas informações grandes para ficarem simples, para ficar pouquinha coisa, para vocês lembrarem também disso quando estiverem fazendo. E você tem que tentar ser intuitivo, como eu acabei de falar anteriormente, de usar cores que combinam, usar coisas que vão fazer vir na sua memória mais fácil aquilo que você está falando. Opa, pessoal, tive que voltar aqui, quase esqueci. Vou ensinar vocês a salvar agora. Quando vocês clicarem aqui em baixar, você vai ver aqui que vai ter algumas opções aqui que são pagas, mas você vai ignorar isso e você vai vir aqui embaixo, ó, nessa partezinha aqui, ó, baixa um rascunho com marca d'água. E você vai baixar esse rascunho do seu mapa mental. Indique receba, isso aqui é besteira. E aí você vai ver aqui quando você abrir, ele vai dizer que tem uma marca d'água, mas é uma coisa invisível, não vai atrapalhar em nada aqui. Na verdade eu nem tô vendo, então vocês podem estar salvando aí tranquilo que vai dar bom. E é só isso, espero ter ajudado com esse mapa mental, com esse vídeo. Vou mandar pra vocês também e tamo junto, é nóis.